A condenação do ex-presidente Lula a mais de 9 anos de prisão repercute e gera reações no meio político. Nas ruas, a população cobra políticos menos corruptos. As informações com Liliane Bueno. Assim que a decisão do juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, foi divulgada, houve bate-boca entre os parlamentares. Quem foi que afundou o país? Me bate, antes de você! Atenção, chato! Toma vergonha você, rapaz! Você não tem vergonha nenhuma! Você faltando com respeito por ninguém, rapaz! É fácil! Aqueles que roubaram o Brasil, rapaz! Quem roubou? Quem foi que montou a quadrilha? Quem roubou? Quem roubou? Quem roubou? Essa é uma condenação política, vergonhosa para o Brasil e para o judiciário brasileiro. Querem retirar o Lula do papel político que ele tem na sociedade e estão se utilizando de uma sentença como essa. O dólar já cai, a bolsa sobe, os investimentos virão, porque está vendo que é um país hoje que se adequa às regras dos países desenvolvidos. Nas redes sociais, Dilma Rousseff escreveu uma mensagem de apoio ao também ex-presidente. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente é acusado de ter recebido R$3.700.000 em propina por 3 contratos entre a construtora OAS e a Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o pagamento foi feito com a reforma de um tríplex em Guarujá, no litoral paulista. O imóvel foi confiscado na decisão. Na mesma sentença, Moro ainda absolveu Lula na acusação de que a OAS também teria pago pelo armazenamento de bens do acervo presidencial. Ontem à noite, aqui em Goiânia, um grupo comemorou a condenação em frente à sede da Polícia Federal. Depois de 4 anos lutando contra a corrupção, indo para Tamandaré, manifestando e resistindo, hoje é uma comemoração que todo brasileiro de bem, que trabalha pela nação, está orgulhoso da sentença do juiz Sérgio Moro. Quem passou pelo local apoiou o ato. O pessoal é pacífico e é por uma boa causa. Essa é a primeira vez que um ex-presidente é condenado criminalmente no Brasil. Lula poderá responder em liberdade e ainda cabe recurso. Ele também é julgado em outras 4 ações na Justiça, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. Hoje, a decisão de Moro não impede a candidatura de Lula nas eleições presidenciais de 2018. Segundo a lei da ficha limpa, um político só é impedido de disputar o cargo se for condenado em segunda instância. Depois que a defesa recorrer, a decisão caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se os desembargadores manterem a sentença, Lula se tornará inelegível. E o povo, o que será que acha disso? Acho que já está tendo alguma mudança no Brasil, acho que a gente já pode ter alguma esperança. Eu acho que na segunda instância, se ele for condenado, ainda é melhor ainda. Aí que a gente começa a acreditar num Brasil melhor. Não adianta prender o Lula, tem que prender Lula, Temer. 98% dos políticos nós são corruptos e ladrões. Enquanto não mudar esses políticos do Brasil, vai continuar isso, né? E como se trata da condenação de um dos maiores políticos que o Brasil já teve, nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui no estúdio com o advogado especialista em direito público, Diogo Crozara. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que nós mostramos na reportagem. Por que ele foi condenado, mas não preso? Bom, a condenação, nesse caso, ela só gera prisão se ela for confirmada por um tribunal de apelação. O próprio juiz Sérgio Moro, na sentença, ele coloca isso. Uma condenação e uma prisão, nesse momento, seria contra ao que prevê a lei e a jurisprudência. É normal que o réu, principalmente quando não representa um perigo público, vamos colocar assim, a ordem pública, ele recorra em liberdade. Se, por acaso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, confirmar essa sentença, nós teríamos, em regra, a prisão, conforme a orientação atual do STF. Pois é, mas o Lula tem mais de 70 anos, e aí? Aí, na execução dessa pena, ele poderia ser beneficiado com a prisão domiciliar. Mas isso vai ser analisado lá no juízo da execução, quando isso vir a acontecer. Hoje o Lula pode ser candidato? Hoje ele pode ser candidato, se nós tivermos uma eleição antes dessa condenação confirmada em segundo grau, ou mesmo se ela vir a não ser confirmada em segundo grau, ele pode ser candidato. A lei da ficha limpa, ela coloca o seguinte, que a pessoa fique inelegível a partir do momento que acontece a condenação por um órgão colegiado, nesse caso o TRF da 4ª Região. Aí ele teria a condenação pelo período, a suspensão dos direitos políticos, pelo período de pena, ou seja, hoje 9 anos e meio, mais 8 anos. 17 anos e meio. Então, se ficar confirmado
essa sentença ele fica fora de qualquer tipo de atividade política, ou seja, não pode concorrer por 17 anos e meio. Ele já tem 71, poderia voltar à política apenas com mais de 88 anos. Existe algum prazo determinado em lei para que saia essa decisão de segunda instância? Não existe nenhum prazo definido, até porque isso depende muito do próprio processo. É muito possível que os próprios advogados de Lula agora tentem atrasar o andamento desse julgamento, primeiro interpondo os chamados embargos de declaração ao próprio juiz Sérgio Moro e depois fazendo com que essa apelação tenha um curso um pouco mais demorado no TRF. A expectativa é que isso seja julgado e, pelas próprias informações do presidente do TRF4 prestadas hoje pela manhã, seja julgado até julho do ano que vem, ou seja, antes das eleições de 2018. Esse julgamento, a presidente do PT disse que foi um julgamento político. Foi político ou foi jurídico? Não, a gente precisa entender que esse discurso é um discurso de vitimização que está sendo feito pelo PT. Na verdade, é um julgamento feito com base nas provas dos autos. Se a gente entende que aí é o bom do direito, por que tem a possibilidade de recurso? Porque se for um julgamento político de certamente não vai ser um julgamento político de uma turma, de uma Câmara no TRF. É possível, então, que seja revisto. Se for julgamento político, o TRF revisa isso de uma forma tranquila. Mas, lendo a sentença, a gente vê que existem elementos jurídicos que fundamentaram essa sentença. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o advogado Diogo Crozara. Boa tarde. Boa tarde.